Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, sempre com uma boa leitura para você, sempre oferecendo a você uma opção extraordinária para nosso aprimoramento. Hoje a nossa convidada está retornando ao nosso programa, trazendo também um livro importante com conhecimentos, com aprendizado importante, nos trazendo informações riquíssimas, mensagens importantes. E o título do livro que ela nos traz hoje é Irmão Lourenço e Legionários do Bem. Estamos falando de Laurete Godoy. Seja bem-vinda mais uma vez, Laurete. Muito obrigada. Sempre um prazer renovado estar aqui com Pois você, é. com a sua equipe, Pois é, com muito esses telespectadores Pois é, da muito Rede Mundo bom. Maior. Então, mais um livro que traz ensinamentos importantes para nós, né? Uma grande alegria. Pois é. E a gente vai começar hoje falando desse... Como que foi essa... Como que você formatou esse livro, né? Você já nos confidenciou aqui algumas informações importantes que no decorrer do programa a gente vai tentando tirar aí de você, Sim. né? Mas como que você chegou a Ao Irmão livro, Lourenço? né? Pela surpresa, pela curiosidade e pelo desejo de saber mais a respeito dos espíritos que eu tive a honra, o prazer e a alegria de conhecer por meio de uma médium extraordinária, uma senhora muito querida, Dona Dulcemar Augusta de Rezende, que no livro eu concedi a ela o pseudônimo de Rosa Augusta. Foi ela quem escolheu, por sinal. Eu a conheci no dia 1º de setembro de 1993. Amigas de uma amiga que havia acabado de ficar viúva. Ela era de Paranaíba, veio visitar essa amiga e fui convidada para participar de uma reunião de evangelho. E lá pelas tantas, Marisilda, ela falou para mim, você quer rezar? Eu falei, quero. Rezar sempre é bom, né? É. Nossa, eu jamais perderia a oportunidade de rezar. E lá fomos nós duas para o quarto. E ela começou orando o Pai Nosso, conversando, uma pessoa muito simples. Um pouco antes, no meio da conversa, ela havia me perguntado o que era enigma. Eu expliquei o que era, tentei dar a ela a explicação necessária. Aí, de repente, depois da oração, ela simplesmente fechou os olhos. E quando ela começou a falar, era uma voz completamente diferente. Eu não me assustei, porque eu já tinha um certo contato com a doutrina espírita. Aí, dali a pouco, ela respirou de novo, outra voz, outro enfoque. E aquela senhora, Marisilda, que lá embaixo me perguntou o que era enigma, diz para mim o seguinte, quando uma entidade, Irmã Consuelo, falou por meio dela, diz assim, tenha sempre no recôndito do seu ego mais profundo a sensibilidade para transformar o mal em bem. Porque os reatores da vida estão programados para transformar o lixo em matéria orgânica. E aí reside a verdadeira riqueza da humanidade. Quando eu ouvi isso, eu falei, Jesus, Não é o possível. enigma é ela. Eu preciso conhecer melhor essa criatura, né? E com isso aí, eu aprendi a primeira lição. E qual foi essa primeira lição? Quantas e quantas vezes, Maria e Zilda, nós ficamos remoendo lixo que entra no nosso coração por pessoas que querem mesmo que ouçamos aquele lixo que está sendo dito. Eu falei, gente, reprocesso em matéria orgânica de imediato. Então, a primeira lição veio aí, transmitida pela querida Irmã Consuelo por intermédio de Dona Dulcemar. Aí eu comecei a ficar curiosa. À noite houve uma outra reunião, e nessa primeira reunião veio um cidadão, um espírito, que se identificou como Lourenço. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque ele pede para ficar no anonimato. E ele falou coisas tão lindas para mim. Falou que acompanhou meu desabrochar para a infância. Ele falou coisas tão extraordinárias que aquela senhora não tinha a mínima condição de saber. E ele disse para eu aproveitar a liberdade de expressão que havia nos dias atuais.
Porque quando ele viveu, ele tinha muitas ideias, mas ele não tinha possibilidade de transformá-las em informação. E agora os tempos mudaram. E a partir daí, eu arrumei uma encrenca para os 14 anos subsequentes, porque às vezes eu viajava 15 horas, atravessava o Rio Paraná de balsa. Cada vez que entrava na balsa, aqueles caminhões carregados de soja que a balsa afundava, eu dizia, irmão Lourenço, me aguarde, acho que eu estou chegando, porque era terrível, mas foi um trabalho altamente gratificante. Essas viagens eram acompanhando a médium, é isso? Onde eu ia visitá-la. Ela morava em Paranaíba, em Mato Grosso do Sul. E eu passei aí ao encontro dela, porque eu me apaixonei. Pesquisa nos... eu acho que tem o pesquisa-cocos. Deve ser algum micróbio que ele toma conta do pesquisador. A minha primeira pesquisa sobre Jogos Olímpicos, eu demorei 20 anos pesquisando, apaixonada. Que é um livro seu também. Sobre os Olímpicos, né? Isso. Os Jogos Olímpicos, que era a minha grande especialidade. A minha formação, eu sou professora de Educação Física, com especialização em Administração Esportiva. E daí eu comecei a ir, e eles vinham e falavam e contavam coisas. E eu me lembro que havia um programa na televisão que imitavam o índio Juruna, não sei se você lembra. Ele andava sempre com um gravador e ele dizia, Papa falou, índio gravou. Eu fiz igual, só que era assim, o espírito falou, a Laurete gravou. E com isso eu gravei 388 mensagens, de espíritos que eu nunca imaginei que eu fosse ter a honra de ouvi-los, porque pessoas assim de projeção internacional. Então foi fantástico, foi uma experiência extraordinária, fantástica. Eu tive que enxugar o texto, fui ajudada também pelo Orson, porque o Orson é espírita de pai, mãe e carteirinha. Isso. E eu não, eu sou uma espírita fresca, né? Porque faz 20 anos só, eu leio os livros espíritas, tudo, mas não com aquele rigor e aquele vigor que a doutrina exige. E o Orson foi fundamental nesse trabalho, porque ele falava, Laurete, isso não pode ser colocado. Porque, às vezes, os espíritos falavam determinadas coisas e precisavam sair do texto, para não criar problemas, para não evitar problemas maiores para esta pobre marquesa. Talvez esperar um outro tempo para poder anunciar, não é verdade? Nós já vamos continuar conversando sobre esse assunto. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de Irmão Lourenço e os Legionários do Além.